Estamos aqui neste sábado, dia 17 de setembro de 2022, para meditarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Parábola do semeador e explicação. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Então ele contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear a sua semente, e ao semear, parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa, e brotou e deu fruto até 100 por um. Dito isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros, porém, só por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não creiam e não salvem. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz, porque um momento creem, mas quando chega a tentação, desistem. O que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às inquietações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não chegam a dar frutos. Os que caiu na terra boa são os que com um coração bom e generoso ouvem e retêm a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o próprio título do Evangelho já diz: parábola do semeador e explicação. Ou seja, apenas com a leitura do Evangelho, nós já o compreendemos, porque ele é autoexplicativo. Vem a leitura e em seguida a explicação. Mas mesmo assim, eu separei aqui alguns pontos para nossa reflexão, porque eu acredito ser importante. Separei então 6 pontos. Bem, o primeiro, diz aqui o Evangelho que o semeador saiu a semear a sua semente, a sua. E aqui nesta parábola, essa semente, Jesus estava se referindo à sua palavra, a palavra de Deus. Ou seja, nós aqui no programa Tempo de Recomeçar, como exemplo, nós não pregamos, nós não divulgamos a nossa palavra, a nossa semente, mas a semente, a palavra de Jesus. Ou seja,
nós não temos que falar da nossa pessoa enquanto evangelizadores, mas nós divulgamos Jesus. Por isso o nosso nome, cristãos, porque nós seguimos, servimos e divulgamos Jesus. E buscamos vivê-lo em todas as nossas ações, apesar do nosso pecado. Mas existe um esforço muito grande do cristão em imitar Jesus. E depois nós vimos aqui que precisamos hoje urgentemente analisarmos que tipo de semente, que tipo de terra é o meu coração. É uma terra boa? É uma terra rochosa? É uma terra cheia de espinhos? É uma terra fértil? Ou é uma terra que dificulta que a semente germine? Depois nós vimos aqui no Evangelho que Jesus é muito pedagógico e ele fala com cada um de nós de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso entendimento. Tanto é que Jesus fala através de parábolas, um meio fácil para que nós todos entendamos o seu vocabulário, entendamos o sentido das suas palavras. Observemos também que Jesus usa muito a natureza. Exemplo, hoje ele usa a semente. Quem é que não conhece uma semente? Quem é que não tem acesso a uma semente de feijão, uma semente de arroz? Todos nós temos acesso. E é por isso que Jesus usa desses artifícios. E hoje também eu gostaria de convidá-los a rezarmos. Que nós, através da leitura desse evangelho, que nós tenhamos desejo por buscar um coração livre para acolher a sua palavra. Um coração cheio de raízes. Raízes no amor, raízes na servidão, raízes na perseverança, raízes no evangelho, raízes em Jesus. Então que nós hoje peçamos a graça ao Senhor, que tenhamos um coração sem espinhos, porque diz o Evangelho que quem tem esse coração cheio de espinhos, assim que chega a tentação, eles desistem. Precisamos então de sermos firmes, corajosos, precisamos de ter um coração receptivo ao amor de Jesus. Preparemos então, irmãos, o nosso coração no dia de hoje. Não somos perfeitos, não somos perfeitos. Precisamos buscar a santidade no nosso dia a dia. E para isso, apenas com a graça de Deus. Nenhum de nós seres humanos temos esta potencialidade de chegarmos à santidade sem a graça de Deus. E é isso que eu peço para a minha vida e para a sua vida, que nós tenhamos esse desejo no nosso coração no dia de hoje. Então, sobre mim e sobre você, a intercessão de Jesus neste dia de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Sejamos imitadores da Mãe de Jesus, que em tudo agradou a Deus. Sobre mim e sobre você, a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor continue conosco. Amém.